Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o sexto domingo do tempo comum do ano C, dedicado a Lucas. A liturgia de hoje nos apresenta o tema: os contrastes entre Deus e o mundo, que é aprofundado nas bem-aventuranças. Na nossa homilia, vamos fazer essa reflexão para encontrar a nossa resposta diante do projeto de Deus. As leituras deste domingo nos chamam a ver o contraste do mundo diante do projeto de Deus. Mostra-nos a verdade diante das mentiras, a verdade que conduz à vida eterna e as mentiras que nos afastam do Deus. Vejamos então. Primeira leitura é tirada de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. O profeta faz uma reflexão sobre a sabedoria, mostrando a diferença entre os que buscam o Senhor dos que permanecem no vazio do seu passageiro, dos seus bens terrenos. E ele vai nos lembrar, é necessário que se descubra a verdade para não ser confundidos e sermos conduzidos ao Deus único e verdadeiro. Não só a aridez, a soberba, mas também os espinhos da vida. Enquanto nos profetas do Senhor subsiste a árvore frondosa plantada à beira do lago, do rio, com suas folhas verdejantes, sempre produzindo frutos sadios, noutras encontramos os efeitos do pecado, com suas punições, enquanto nos ditos sapienciais permanece a prosperidade que aguarda e alimenta os justos. É um convite para escolher entre o bem e o mal. É preciso conhecer o Senhor pela introspecção, estudo, meditação, vida interior. Deus está no nosso interior, que santifica, e não no mundo que não conhece a santidade de Deus. Assim o profeta Jeremias nos leva a esse caminhar na sabedoria de Deus. Também São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, versículo 16 a 20, ele dá os fundamentos da ressurreição histórica de Jesus, com premissa também da nossa ressurreição. Paulo lembra que aceitar o Evangelho e negar a ressurreição é uma incoerência. Não dá. E ele vai dar a situação. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vocês dizer que não há ressurreição dos mortos? Essa é a grande incoerência da verdade. Cristo é a esperança da nossa ressurreição. Ele ressuscitou primeiro. Cristo, ele é, na verdade, a nossa glorificação. Na sua glorificação é a destruição do pecado, do maligno. Portanto, negar a nossa ressurreição é negar que Jesus ressuscitou. Foi para isso que ele morreu e ressuscitou. A ressurreição dos mortos é um dos artigos do credo. Creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Nele tudo se sustenta e tudo também cai no vazio. E São Paulo vai mais adiante. Se é apenas para a nossa vida que depositamos nossa esperança em Cristo,
somos mais infelizes dos homens. E ele continua: para ele, a ressurreição dos mortos se identifica com a esperança da vida que ultrapassa os horizontes da existência humana. Negar isso é fechar todas as portas que conduzem à vida glorificada. Cristo na eternidade. É esta a nossa vocação. Queridos irmãos e irmãs, estamos caminhando para o fim terreno e preparando-nos para o encontro com Deus na vida eterna. Assim é a nossa vida. Cada dia vai diminuindo o espaço e ampliando aquele que nos defrontamos diante de Deus. Nossa esperança e o nosso credo é a nossa ressurreição. Agora então, pegando o evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 26. O evangelista apresenta o código da felicidade, o itinerário para a ressurreição gloriosa nas bem-aventuranças. Para entender este anúncio de Cristo, precisamos primeiro compreender como isso era usado pelos profetas e sábios. Ou seja, é entrar na nossa história da salvação. Era um anúncio de alegria, projetando o presente e um futuro glorioso. Os destinatários deste anúncio, ou promessa de salvação, em Lucas, são os pobres, famintos, perseguidos, aflitos. Pessoas que dependem dos outros para sobreviverem. Dependem daqueles que podem. Lembra que aceitar o evangelho e negar a ressurreição é uma incoerência. Não dá. E ele vai dar a situação. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vocês dizer que não há ressurreição dos mortos? Essa é a grande incoerência da verdade. Cristo é a esperança da nossa ressurreição. Ele ressuscitou primeiro. Cristo, ele é, da verdade, a nossa glorificação, na sua glorificação. É a destruição do pecado, do maligno. Portanto, negar a nossa ressurreição é negar que Jesus ressuscitou. Foi para isso que ele morreu e ressuscitou. A ressurreição dos mortos é um dos artigos do credo. Creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Nele tudo se sustenta e tudo também cai no vazio. E São Paulo vai mais adiante. Se é apenas para a nossa vida que depositamos, nessa vida que depositamos nossa esperança em Cristo, somos mais infelizes dos homens. E ele continua: para ele, a ressurreição dos mortos se identifica com a esperança da vida que ultrapassa os horizontes da existência humana. Negar isso é fechar todas as portas que conduzem à vida glorificada. Cristo na eternidade. É esta a nossa vocação. Queridos irmãos e irmãs, estamos caminhando para o fim terreno e preparando-nos para o encontro com Deus na vida eterna. Assim é a nossa vida. Cada dia vai diminuindo o espaço e ampliando aquele que nos defrontamos diante de Deus. Nossa esperança e o nosso credo é a nossa ressurreição. Agora então, pegando o evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 26. O evangelista
apresenta o código da felicidade, o itinerário para a ressurreição gloriosa nas bem-aventuranças. Para entender este anúncio de Cristo, precisamos primeiro compreender como isso era usado pelos profetas e sábios. Ou seja, é entrar na nossa história da salvação. Era um anúncio de alegria, projetando o presente e um futuro glorioso. Os destinatários deste anúncio, ou promessa de salvação, em Lucas, são os pobres, famintos, perseguidos, aflitos. Pessoas que dependem dos outros para sobreviverem. Dependem daqueles que podem trazer felicidades. Deus está aqui, o Cristo, para interceder por eles. Por isso são bem-aventurados, felizes. Não são felizes por causa da sua condição social, mas porque Deus toma a sua defesa. Faz justiça aos que odeiam e delas são privados. Faz justiça àqueles que são marginalizados. São felizes não porque são pobres, ou seja, que sejam melhores do que os ricos. Não se trata disso, mas capazes, generosos do que os poderosos. Mas porque Deus é justo e fiel e os faz emergir da sua vida subhumana. É a bem-aventurança de Jesus não consagra a situação de miséria das coisas materiais, mas que empecilhos de possuir a vida eterna são lembrados por Deus. As bem-aventuranças, queridos irmãos e irmãs, enquanto de um lado conclamam a denúncia e a prática da injustiça, que é a subversão dos valores salvíficos, a outro é um convite à comunidade dos discípulos para confrontarem os desvios morais do mundo, ou como os pobres para o reino de Deus, ou como os ricos na ilusão da falência moral. É isso a pregação do Cristo, emergir da subcondição espiritual, moral, para participar da vida eterna. Aqui nós poderíamos concluir. Fica então o convite para nós, renunciar às mentiras, os falsos profetas e adquirir a sabedoria. Ser árvores plantadas à beira do riacho, que é Cristo, que é a graça de Deus. Eliminando a aridez do deserto infértil do mundo. Assim nós podemos nos preparar a cada momento para a morte e ressuscitar em Cristo. Cultivar as bem-aventuranças do desprendimento e desapegando das riquezas passageiras. Que tenhamos uma santa semana, que nos despertemos e acordemos para a felicidade. Uma felicidade que não está nos bens materiais, mas uma felicidade que se encontra do lado de Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Tenhamos um santo domingo, uma santa semana e que Deus nos santifique. Ide em paz e que o Senhor esteja convosco. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.